Fala, Rodrigão! Hoje a brincadeira aqui é um pouco mais cedo. Essa semana, na verdade, inteira, as lives vão ser mais cedo aqui. E vamos lá começar a brincadeira. Tava dando aula agora. Pessoalzinho aí entrando agora. Tem alguém que tava na palestra hoje? Tem alguém aqui que tava na palestra hoje que eu dei? Pessoal, deu uma palestra hoje, na verdade, duas palestras hoje. 220 pessoas, 220 atletas lá que estão começando na vida profissional aí. Foi sensacional. Pessoal do Cezam, muito obrigado pelo convite. Tem alguém aí que estava na palestra hoje? Pessoal sensacional. Eu tava fazendo uma mentoria agora. Tava fazendo uma mentoria agora com meus atletas aqui, os meus mentorados. E hoje tudo muito corrido porque agora tem a live da Débora, lá na Débora Lira, falando de produtividade. Vai trazer alguns casais muito renomados aí no Brasil. E eu vou fazer os resumos dela. Então daqui a pouco, 9h37, já caio pra lá. Mas antes, eu tenho meu compromisso aqui diário com vocês, que é de falar sobre um conceito, algo que vai fazer vocês crescerem 1% ao dia. Então, hoje o conceito é basicamente uma coisa assim, cara, muito importante, que vai tornar vocês mais produtivos, vai tornar vocês bem mais ágeis e com aquela sensação de, nossa, realmente eu tenho tempo, realmente meu dia tá produtivo, meu dia dá para fazer as coisas. Porque primeiro a gente precisa entender o que é produtividade, né? Produtividade não é aquele negócio, nossa, eu sei fazer um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, eu organizo várias coisas, eu faço tudo ao mesmo tempo. Isso não é produtividade. Produtividade é ter eficiência, é fazer o que é importante para você. Mas antes disso, nós vamos falar hoje na live 13%. Quem está comigo desde o início já sabe que nós estamos fazendo lives aqui durante 100 dias e nós estamos no dia 13. Todo dia, quem vem aqui cresce 1%. Hoje, as pessoas que estão comigo desde o início já cresceram 13%. Então, vocês aprenderam aí uma dica, um hack, uma orientação diária. Hoje é um negócio muito legal. Mas antes de começar a falar sobre a produtividade, eu preciso falar sobre um cara da produtividade, que nada menos é do que o Christian Barbosa. Christian Barbosa, se você não sabe quem que é esse cara, você precisa pesquisar aí depois no Google, e anota esse nome e pesquisa. Christian Barbosa. O que é o Christian Barbosa? É um cara, para mim é o rei da produtividade hoje. A Débora, ela fala muito de produtividade, a Débora Lira, mas o Christian foi o cara que é o pioneiro, é o cara que escreveu o livro lá, A Tríade do Tempo, um cara sensacional. E ele sempre quis ser empresário. Desde os 7 anos, ele conta, né? Desde os 7 anos eu tive uma mentoria com o Christian. O Christian foi mentor ali durante 5 dias quando eu estava em São Paulo. E aí eu encontrei com o Christian, Thiago Nigro, Joel Moraes. E aí eles falaram sobre isso. O Christian contou essa história pra gente. Ele quis ser empresário a vida inteira. Desde os 7 anos de idade, ele tinha na cabeça que ele seria empresário, que ele teria uma empresa cheia de computador, porque ele gostava de computador. Então, a infância dele foi isso. Ele perseguindo esse sonho, correndo atrás, tentando fazer, organizando tudo isso. E durante muito tempo, ele convidou os amigos dele, sempre convidava os amigos dele da escola para ser sócio. Os caras não quiseram ser sócio dele. E hoje, ele é um dos maiores empresários do mundo. Então, o cara, como ninguém quis ser sócio, ele foi lá e abriu a empresa dele. Na época, quando ele tinha mais ou menos 13, 14 anos, ele conseguiu passar numa prova da Microsoft. E aí ele virou o primeiro brasileiro ali a ter uma certificação mundial da Microsoft. E ele era o profissional mais jovem do mundo que tinha essa certificação. E no outro ano, depois que ele tirou essa certificação, ele abriu uma empresa chamada Blue Eagle, que foi uma empresa onde ele começou a trabalhar com sistemas para melhorar a produtividade das pessoas. Ela desenvolvia várias aplicações que as pessoas conseguiam ser mais produtivas. E aí ele cresceu, e ele com 18 anos, ele chegou a ser essa empresa dele chegou a ser uma das maiores empresas do Brasil. O que aconteceu? Ele desenvolvia os primeiros portais de conteúdo da América Latina. Na época não tinha conteúdo. E o Christian Barbosa, ele basicamente criou os primeiros portais de conteúdo no Brasil. Então, se a gente tem conteúdo hoje, a gente tem os portais de conversa ali, de conteúdo, de informação,
O Christian Barbosa foi um dos pioneiros, foi um dos caras que começaram com isso. E aí ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim, a frase do Christian Barbosa é basicamente essa, ele fala muito isso. Pare de correr, comece a andar. Galera, tem hora que não adianta correr. Tem momentos da vida que a gente tem que dar uma acelerada, igual agora. Eu vou lançar a plataforma dia 15, então eu tô aqui, ó, chinelando no 12, fazendo um monte de coisa, estruturando. Já dei aula, dei a mentoria, dei 2 palestras, tô aqui agora com vocês, vou pra live da Débora. Tem dias que tem que ser chinelado, uma coisa atrás da outra, mas tem dia que você precisa parar de correr e começar a andar, sabe? A gente não adianta só correr, eu preciso andar também, eu preciso caminhar também para dar uma respirada, para entender os processos. E tem uma frase do Joel que é muito, muito legal, que ele fala assim, não adianta acelerar, basta não parar. Tem hora que não adianta você correr, tem hora que não adianta você acelerar. É só você não parar que você vai chegar onde você quer. Então, não adianta acelerar, não para, não acelera, mas também não para. Porque se você acelera demais, dá um tiro de 100 metros, você vai cansar. Quem já correu sabe. Se eu dou um tiro muito forte, eu corro muito forte, eu vou cansar. Vou precisar fazer o quê? Preciso parar. Então, não adianta você acelerar muito agora nesse começo, sabe por quê? A nossa vida, ela não é um tiro de 100 metros. Ela é uma corrida de 42 quilômetros. Ela é uma corrida de longa distância. Então eu vou correndo todos os dias, eu vou correndo passo depois de passo. Então não adianta eu correr muito rápido. Senão eu vou chegar num tempo que eu vou estar muito cansado e não consigo usufruir de tudo que eu estou fazendo. E aí tem um método que o Christian Barbosa traz na trilha do tempo para ser mais produtivo. E esse método basicamente é, você divide as coisas em 3 partes. Coisas importantes, tarefas urgentes e tarefas circunstanciais. Tarefas importantes devem ser 70% do seu dia. Tarefas urgentes devem ser 20% apenas do seu dia e tarefas circunstanciais devem ser apenas 70% do seu dia. Entenda isso. O que são tarefas importantes? São aquelas tarefas que vão fazer você ser melhor. Por exemplo, fazer exercício, importante. Alimentar bem, importante. Meditar, importante. Fazer ali uma leitura, importante. Fazer um curso, importante. Fazer tudo que é importante é fazer as coisas que vai te levar para cima, é fazer as coisas que vai te potencializar como pessoa e como profissional. As coisas urgentes são aquelas coisas que eram importantes e viraram urgentes. Aquelas coisas que você já devia ter feito há muito tempo e não fez. E como você não fez, virou coisas urgentes, ok? Então tem que ser feito na hora, não tem como. Mas essas coisas têm que ser só 20% do seu dia. E as coisas circunstanciais são aquelas coisas que você precisa fazer diariamente, que são coisas que acontecem com as circunstâncias. Por exemplo, eu estou conversando aqui, estou almoçando, aparece uma pessoa que há muito tempo eu não vejo, eu preciso conversar com ela. Às vezes eu não tenho aquele tempo de conversar, mas é uma coisa que acontece na circunstância e eu preciso fazer. Ou então, estou fazendo alguma coisa e minha mãe fala assim, Bruno, faz aquilo. Aí você tem lá que fazer. Ou então, estou aqui em casa querendo, trabalhando, planejando, aí a minha mulher fala, Bruno, vai lá e lava uma vasilha. Cara, não tem como fazer nesse momento, mas é circunstancial, eu preciso fazer, aconteceu com a circunstância, entende? Então entenda isso, anota isso, 70% do seu dia tem que ser coisas importantes, 20% do seu dia tem que ser coisas urgentes e 10% do seu dia apenas tem que ser coisas muito circunstanciais. Não deixe que o seu dia fique a Deus dará. Não entre na agenda das pessoas. Tenha a sua própria agenda, ok? O que significa isso? Quando você não tem uma agenda, quando você não tem uma organização, se a pessoa te liga, que é uma tarefa circunstancial, aconteceu uma circunstância, você está na agenda dela, porque ela tem aquele tempo, mas talvez você não tenha aquele tempo. Então talvez você não pode atender aquela ligação naquele momento, entende? Então é basicamente isso que vem ser as leis ali da trilha do tempo. E tem um método, pessoal, para você ser mais produtivo, que além de entender isso, você precisa fazer o seguinte, faz uma agenda, e essa agenda você vai colocando de hora em hora as tarefas do seu dia. Então você vai parar 30 minutos antes de você dormir, 30 minutos antes, eu ainda faço legal, eu ainda faço o seguinte, eu pego o meu despertador e coloco lá para despertar mais ou menos umas 9h40. Já está tudo certo com a sua agenda? E ele me fala, tudo certo com a minha agenda, aí eu vou lá e dou uma olhada, tudo certo, tá tudo ok, todos os dados, tudo que eu preciso fazer tá ok? Coloco lá todas as tarefas, hora por hora, e aí eu vejo, cara, tá ok,
let's go, próxima semana. Então, façam essa agenda, organizem a agenda aí, depois você me conta. Está tudo certo? Tá bom? Tá ok? Não? Fiz as tarefas importantes, tarefas urgentes, fiz a minha única coisa, fiz as tarefas circunstanciais que acontecem, infelizmente. Então é basicamente isso que o Christian Barbosa traz no livro dele. E se você não conhece, vai lá e pesquisa sobre ele, que é um cara sensacional. E amanhã estaremos aqui novamente, amanhã mais cedo um pouco, as pessoas ainda não entenderam lá que nós vamos começar mais cedo, mas amanhã estaremos aqui às 9 horas em ponto, porque tem live da Débora aí. Tem live da Débora às 9h37. Fechado? Amanhã eu espero vocês aqui novamente. Vem crescer 1% comigo aqui amanhã. Fechado? Até amanhã. Boa noite. Bom descanso para vocês. Quem quiser mais conteúdo, vai no Instagram da Débora Lira, que agora vem porrada. Tamo junto. Abraço.